Mas afinal, o que realmente fazem os advogados? Muitas pessoas poderiam ficar surpresas se eu afirmasse que é possível que um advogado, em toda a sua carreira, não vá uma única vez ao tribunal defendendo uma pessoa porque se calhar praticou um crime ou está envolvido num conflito com outra pessoa. Isso porque o conceito que muitas pessoas têm sobre advogados é do profissional que tem essa missão de ir para o tribunal defender pessoas, especialmente quando essas pessoas tenham praticado crimes ou são acusadas de ter praticado crimes, ainda que não o tenham feito, ou quando essas pessoas estejam envolvidas em conflito com outras pessoas, se calhar conflito de terras ou outras situações da vida civil que naturalmente coloquem pessoas em disputa judicial. Mas isso não chega nem a um terço daquilo que o advogado faz no âmbito da sua profissão. E é exatamente por isso que no vídeo de hoje você vai ponderar comigo a questão: o que realmente fazem os advogados? Como referido antes, não pode ser concebida a ideia de que o advogado é apenas um lutador, aquele que luta, que pleiteia caso haja uma contenda judicial. O papel do advogado começa antes mesmo do surgimento da luta em questão. O advogado tem um papel fundamental de prever e evitar conflitos. Então, antes mesmo que a guerra surja ou que a batalha seja travada, o advogado tem essa capacidade de prever que, de acordo com o andamento de certa situação, é muito provável o surgimento de um conflito. Então, o advogado vai orientar, vai aconselhar, vai ditar quais passos do seu constituinte deve seguir de modo a prevenir a ocorrência daquele conflito. Os advogados são naturalmente consultores. Eles orientam os seus constituintes. Doutor, eu contratei um trabalhador para substituir outro porque se encontra temporariamente impedido, mas pela correria não tive o tempo de elaborar um contrato. O que eu devo fazer? Será que deixo ele exercer normalmente as atividades para as quais eu o contratei ou devo necessariamente elaborar um contrato? E atendendo ao fato de que contratei este trabalhador para substituir temporariamente outro trabalhador, qual é o tipo de contrato que devo celebrar? Todas essas informações serão dadas pelo advogado. E essa orientação é extremamente importante para prevenir conflitos futuros. Existem situações que se transformaram em grandes conflitos, batalhas judiciais, que poderiam ser evitados por uma consulta jurídica. E os advogados são os profissionais que, por excelência, prestam a consulta jurídica. Aliás, a consulta jurídica é um dos atos próprios da advocacia, nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique. Dentro da consulta jurídica, o advogado orienta o constituinte, diz o que ele pode ou não fazer mediante a situação que lhe é apresentada. Mediante a situação, o advogado diz ainda o que a pessoa precisa fazer para ou diminuir os danos ou impedir que estes se prolonguem. Mas, claro, existem situações em que é inevitável o confronto, é inevitável o conflito, é inevitável a batalha judicial. E aí, os advogados desempenham a função que muitos conhecem, a defesa judicial. Os advogados são os mediadores entre o tribunal e o seu constituinte. Os advogados facilitam a comunicação entre o juiz e o seu constituinte. Os advogados expõem a situação e fazem pedidos representando os seus constituintes. Mediante a situação que lhes é apresentada pelos seus constituintes, os advogados buscam qual é o direito aplicável ao caso e requerem do tribunal que aquele direito seja efetivamente aplicado. É claro que é o tribunal que tem o papel de aplicar o direito ao caso em concreto e que no final não será o advogado e sim o juiz a ditar qual o direito aplicável ao caso em concreto, mas mesmo assim o advogado é fundamental para buscar o direito aplicável ao caso em concreto, para trazer as questões jurídicas relevantes que deverão ser tomadas em consideração pelo tribunal no momento em que este vai aplicar ou tomar a sua decisão. Ainda que o tribunal não esteja vinculado às indagações das partes ou à interpretação das normas jurídicas feitas pelos advogados, essas interpretações são extremamente importantes para influenciar a decisão do tribunal. E porque a lei reconhece isso, existem processos que não têm lugar sem a constituição de um advogado. O exemplo disso são os processos executivos. Um dos pressupostos processuais das ações executivas é a constituição de um advogado, o que significa que qualquer pessoa que pretenda executar outra pessoa para o cumprimento de uma certa obrigação deve constituir advogado naquele processo. A falta de constituição do advogado naquele processo determina ou não o julgamento do mesmo processo.
Infelizmente, no contexto jurídico moçambicano, muitas pessoas ainda procuram os advogados apenas nessas situações, apenas quando a sua pretensão não pode ser cumprida sem a constituição de um advogado, ou quando a situação se torne grave de tal modo que ela perceba que não conseguirá por si só resolvê-la. E isso é muito perigoso, porque chamar o advogado apenas quando a situação já está um desastre pode se mostrar inútil dependendo da situação. O advogado não é um fazedor de milagres e não é suposto que o advogado faça milagres. Não procure advogado quando a situação já se tornou desastrosa demais. De igual modo, não procure um médico apenas quando a doença já não pode ser curada. Para além da consulta jurídica e da defesa judicial, os advogados desempenham um papel extremamente importante na representação das pessoas, quer essas pessoas sejam físicas ou pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas são, como tais, as pessoas coletivas, podem ser sociedades, fundações, associações. Os advogados praticam atos em nome das pessoas. Então, as pessoas podem constituir advogado para que lhes represente diante de outras pessoas. O seu advogado pode lhe representar diante de qualquer pessoa ou perante qualquer instituição pública ou privada. Mediante a procuração que você vai passar ao seu advogado, ele vai agir em seu nome dentro dos limites que você lhe conceder. Você pode atribuir ao seu advogado o poder de lhe representar numa negociação. Os advogados são, por excelência, negociadores. O papel de intermediar que o advogado exerce não é apenas em face do tribunal. O advogado pode lhe representar numa negociação. O advogado sabe o que será útil ou inútil para si, o que será benéfico ou não, o que pode lhe trazer prejuízo ou vantagem. Antes de você assinar um contrato, o advogado é o profissional capaz de analisar o contrato e dizer se você realmente pode ou não. Quais são as implicações que aquele contrato lhe trará? Quais são as cláusulas do contrato que poderão lhe prejudicar futuramente? Por isso, olhar para um contrato e logo assinar sem consultar um advogado pode ser extremamente perigoso para si. Os advogados atuam em negociações tendentes à cobrança de dívida. Tanto é que há advogados que se especializam nisso e durante a sua carreira eles apenas cobram dívidas. Então podem trabalhar com instituições como microcréditos, elaborando contratos de mútuos e atuando na cobrança de dívidas. Esse é um dos atos da profissão de advogado. E falando na elaboração de contratos, esse é um dos outros atos próprios da profissão de advogado, excetuando aqueles contratos que por lei são atribuídos a outras entidades. O advogado é o profissional que, por natureza, elabora contratos. O advogado será o profissional que, igualmente, é mais indicado para o ajudar no processo da constituição da sua empresa ou da sua sociedade comercial. Todos os atos de instrução, organização, requisição, apresentação dos registros perante as conservadoras e outras entidades legais são praticados pelo advogado. E, para além disso, o advogado pratica diversos outros atos de diferentes naturezas. Em suma, o advogado não é apenas o profissional que vai ao tribunal lhe representar numa defesa judicial, quando você seja acusado pela prática de um crime ou quando esteja em conflito com outra pessoa. Aliás, o advogado pode facilitar a negociação entre você e a outra parte para que, ao invés de continuar com o conflito por via judicial, haja uma solução extrajudicial na resolução daquele conflito. Isso é o que fazem os advogados.